Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão no mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 14/10. Um disclaimerzinho. Bom, foco, chegando no final da semana, vamos ver o que surpreende aqui na semana que vem. Mas me parece que a dinâmica aqui do IPCA tem tudo para continuar, né? IGPDI saiu bem mais forte do que o esperado, né? Então a gente tem uma dinâmica para esperar. E aqui eu acredito que também tem uma dinâmica para voltar a crescer. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa semana. O mercado é muito volátil essa semana, né? Câmbio estável e Selic também estável. Bom, nenhuma narrativa diferente do que a gente vem acompanhando, que possa mudar o transatlântico de maneira significativa. Claro, né? Aqui teve inflação, saiu ruim, e nos demais países também, nos demais continentes e países e, e também não vieram bons. Então, só essa aqui é a narrativa e a gente tem que ficar atento a isso. Tá? Notícias de ontem, então aqui o IPC do núcleo dos Estados Unidos, né? Esperava 6,5, veio 6,6, né? Uma alta. Aqui também no mensal, esperava 0,5, veio 0,6, pressão, né? Olha só aqui também, fora do núcleo, né? 0,2 para 0,4, contaminando acima ainda o núcleo, né? Então, realmente, a gente vê aí uma aceleração forte da inflação por lá, né? A gente vê aqui na China veio melhor do que o esperado, né? Contramão em relação aos Estados Unidos, estoque do petróleo também veio muito acima do esperado, né? Ou seja, diminuiu um pouco a pressão sobre produção, né? E aí faz toda aquela engenharia, menos produção, menos impacto na demanda por produtos e bem, menos impacto na inflação. Talvez essa seja a engenharia, né? O índice de preço no atacado de inflação, né, no Irã também veio melhor do que esperado, mas em níveis bem elevados ainda. Na França, esperava uma queda de 0,5, veio uma queda um pouco melhor, é bom, boa notícia. Na Europa, esperava uma alta de 9, veio 8,9, melhor também, né? De uma maneira geral, parece que as expectativas estão sendo surtindo efeito com relação à pressão na zona do euro, né? Bom, olha que impressionante, né? A gente teve aí uma reação muito forte no dia de ontem no mercados americanos, né? Eu havia ontem comentado que, né, a gente tem que lembrar que estava aqui, né? Que eu esperava uma coisa bem pior do que aconteceu, fato, né? E para mim nada mudou, nada mudou, porque a narrativa dessa alta que parece que não tem muito mais para onde fugir, né? E a gente vê que o espaço ainda de inflação para a taxa de juros ainda continua, né? O otimismo ainda continua para hoje, né? Bom para os nossos mercados como todos, mas eu ainda fico reticente, né? Eu espero, evidentemente, que eu esteja errado. Eu espero que a gente volte a subir, que aqui efetivamente é o fim da linha para essa queda, né? Eu realmente espero que isso aqui termine, mas é só porque nada cai em linha reta, nada. Então, assim como nada sobe em linha reta, tá? Então, tem que acompanhar. Eu acredito ainda que a gente está tendo um respiro, mas não ficaria muito otimista. Aqui, bom, aqui o petróleo tem tudo para terminar a semana aliviando bem, mas claro, né, distante ainda dos patamares. O estoque elevado do petróleo que saiu nos Estados Unidos, como a gente viu, pode ajudar a conter esse preço, né? É o que a gente espera. Os bonds americanos tentando fechar taxa, né? Tentando, olha só aí a sombra que eles deixaram em todos os níveis, estão tentando. Ainda é um movimento muito incipiente. E aqui também o ouro, né? Olha só o ouro, né? Tentou alguma coisinha aí, nada. A gente tem aqui o minério de ferro negociado na Bolsa Italiana, teve uma queda de 0,5.
seja, terminou a semana no campo negativo e difícil, né? Tá nessa congestão aqui há bastante semanas. Lembrando que cada barrinha dessa é uma semana. Então, há bastante semana, quase 2 meses e meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas, né? Então, assim, quase 3 meses de congestão, aí, né? Parado, né? De ferro, na casa dos 95. Então, a gente teve uma bolsa, uma dinâmica muito boa, fechamento da bolsa asiática muito boa, da europeia também muito boa, em função do que aconteceu no mercado americano. O mercado americano segue com o futuro animado, né, muito positivo. A gente olha aqui o VIX, né, a gente nem comentou aqui, o VIX ainda em níveis elevados, né, porém, se não perder aqui, a gente não pode dizer que é um fundo, né, mas contido aí na casa dos 30 pontos. Né? E então a gente vê o VIX aqui, nesse patamar, com uma queda leve. CDS 5 anos Brasil ainda pressionado, né? Voltamos aí próximo a 300 pontos, bem pressionado, depois de ter feito uma mínima de 236, está bem volátil a expectativa com relação ao CDS Brasil. Aqui a gente tem o Bitcoin, 19, voltando aí, ficar acima dos 8 mil pontos, 19 mil pontos, e Ethereum, aí novamente voltando a acima de 1.300 pontos. Né? Bom, aqui a gente ainda respira aliviado, né? Tem 1, 2, 3, 4 pregões consecutivos de quedas, né? E, porém, a gente ainda está aliviado no mês e no ano, subindo 9,04, competitivo aí com relação a alguns outros tipos de produto, como CDI ou até mesmo poupança. Tá? A gente vê aqui os estrangeiros competitivos ao CDI, não melhor. Né? Não podemos esquecer que o CDI está flat a 13,75, então ainda temos espaço. Está competitivo aqui. Bom, contratos futuros dos estrangeiros têm uma posição positiva no índice e aumentaram essa posição ontem. Os nacionais têm um estoque negativo e também aumentaram essa posição ontem. E no câmbio, que está interessante ver esse movimento no câmbio. Os estrangeiros, né, chegou a ter negativo, positivo, diminuiu, ficou positivo, chegou a ficar negativo, positivo de novo, negativo novamente, tem um estoque negativo e ontem reduziu marginalmente. E os nacionais, né, tinha um estoque bem negativo e estabilizou aí também aí na margem do negativo, mas diminuiu bem, bem, né? Importante ver isso aqui, né? Isso aqui não está certo, tá? Ontem o ouro não teve essa oscilação, o dólar, né? Então a gente vê aqui aquilo que a gente comentou, né? Ele voltou para essa região aqui, né? O que a gente chama de inversão de polaridade, testando essa região que era testado como frequência de resistência, né? E agora sentando basicamente em cima dessa região de resistência, né? Claro, né? A gente tem uma semana ainda negativa, mas com aquele upside de poder voltar a subir e tentar bater os 100 mil pontos. O dólar ontem, que no início, né, primeira meia hora do dólar, primeira uma hora do dólar, mostrou uma reação muito forte, muito acelerada, mas olha como fechou. A gente comentou que essa região aqui é extremamente forte, muito forte esse 5.300. Fechou abaixo dessa região, devolveu tudo, né? A gente comentou aqui que tinha deixado essa sombra aqui, né? Chegou a deixar um pavio aqui, né? Aqui apareceu uma força vendedora pesada, né? O vendedor chegou aqui e ficou intolerante e vendeu muito, tudo que tinha praticamente, né? Vamos ver como é que se comporta no dia de hoje, mas tanto a dinâmica do índice quanto a dinâmica do dólar me favorece que a tendência deve permanecer, tá? Eu acredito. Mais uma vez, como eu comentei ontem, claro que eu não esperava esse pavio todo deixado aqui, porém, né? Porém, a gente vê aqui uma reação muito clara, mostrando aqui uma região de intolerância do vendedor. O vendedor chega aqui, ele vende forte. Tá?
Ontem, então, Petrivale subiu 0,2, os demais ativos caíram 0,47, no agregado aqui do IBX 100, uma queda de 0,39. A variação nominal ficou dentro da normalidade ontem, a volatilidade mantém-se estável, mas em níveis elevados, e ontem o contrato DI abriu praticamente em todos os vértices, né? Justificando aí grande parte dos ativos caindo, né? Olha como a gente pode olhar aqui no dia de ontem, né? Destaque positivo para materiais básicos, né? E destaque negativo aqui para setor de energia e utilities, né? Principalmente utilities, né? Bom, não vejo nada de normal, né? Estabilidade aqui da volatilidade, né? Também nada que me chame muita atenção. O aluguel, né? BTC que a gente vem comentando, parece ter uma realização muito tímida, né? Nada como essa aqui, por exemplo, muito tímida ainda, né? Testando aqui esses níveis aqui, muito tímido. Porém, o mercado se mostrando muito forte, parece que os vendedores aí têm uma oportunidade, possivelmente, de aliviar um pouco a mão, né? Que os mais alugados, os mais devolvidos, né, o estoque aqui dos mais alugados em relação ao free float. Então, ficar atento aí se você pensa em manter uma posição vendida. Vamos ver, só dar uma olhada aqui no mercado imobiliário. 1, né, 2, 3 ativos do setor imobiliário pressionando a região, né, dos mais vendidos. E aqui, inflação implícita, né, pessoal? Tá muito volátil, né? Olha 5 dias atrás, olha, é muito volátil. O mercado tá muito volátil. Eu não sei nem perceber, assim, não sei nem exatamente o porquê disso daqui, dessa volatilidade nessa inflação implícita, tá? Mas nitidamente está aí. Estamos acompanhando dia a dia e vendo essa volatilidade. Olha o que abriu, né? Olha o que abriu. Então, assim, realmente é impressionante. Aqui, como a minha amostra, né, são 30 dias, então vai se ajustando, né? Eu vou empurrando, são 30 dias móveis, né? O dia de hoje será o dia daqui a 30 dias. A gente vai ver esse gráfico aqui, o vermelho no amarelo, daqui a 30 dias, por exemplo, né? E assim para o azul. Você vê que 30 dias atrás a gente praticamente ficou estável, né, em relação, claro, quando a gente olha os 10 dias atrás, fechou bem, né? Pré aqui, a taxa pré, né, do IPCA. Então é isso. Agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo final de semana para ti. Qualquer sugestão e comentário, né, críticas e sugestões, deixar aí no comentário, eu prestarei atenção. Obrigado mais uma vez, desejo um bom final de semana e até breve.